Livros com Fé é o seu novo programa semanal aqui na Ângelos TV. A partir da Paulos Livraria em Fátima, queremos trazer até si as melhores novidades no âmbito editorial sobre fé e espiritualidade. Todas as semanas teremos connosco um convidado que nos virá falar sobre um tema, sobre um livro, sobre um acontecimento de grande atualidade e importância. Neste programa iremos ter connosco Rita Bruno, jornalista e chefe de redação da revista Família Cristã. Família Cristã, uma revista muito conhecida também em Portugal e que há 63 anos leva às famílias portuguesas o que elas necessitam para serem verdadeiras famílias cristãs. Neste programa, a Rita Bruno vai-nos falar sobre os principais temas da família cristã de maio. Obviamente, o tema principal é aquele do centenário de Fátima, da vinda do Papa e da canonização de Jacinta e Francisco Marto. Todas as semanas queremos trazer até si o que de melhor o mundo editorial e livreiro apresenta sobre temas de fé e de espiritualidade. Fique connosco, são muitas as razões para nos acompanhar nesta viagem ao longo deste programa que vos vai levar o melhor do mundo editorial. Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Livros com Fé aqui na Ângelos TV. Hoje temos uma convidada deste programa que é jornalista, Rita Bruno, chefe de redação da revista Família Cristã. Família Cristã que já existe há 63 anos aqui em Portugal, que teve origem em Itália, mas que foi trazida para Portugal há 63 anos sempre com a mesma missão, aquela de informar e formar as famílias portuguesas. Exatamente. Rita, como é trabalhar na revista Família Cristã? Bom, o trabalho da Família Cristã é um trabalho jornalístico, portanto não tem, em termos profissionais e em termos de desempenho, diferença relativamente a outros órgãos de comunicação. Tem efetivamente um ângulo cristão, portanto, e de acordo com os valores cristãos, mas é uma revista generalista que aborda inúmeros temas que vão desde a política, à educação, à sociedade, à família, portanto, nada é deixado por tratar, se assim for entendido. Nenhum tema fica por tratar, nem mesmo temas mais polémicos. Então pensa-se na família, mas a partir de vários ângulos e vários pontos de vista. Sim. Social, político, económico, Exatamente. Magisterial, pastoral. Exatamente. Portanto, há várias rubricas dentro da família cristã. Sim. Que abordam vários temas que interessam a família. Exatamente. Portanto, o foco é sempre a família e o nosso nome responde a isso mesmo, portanto, Família Cristã, mas fazemos a análise tanto do contributo que as várias áreas podem dar à família, como também partimos da família para a sociedade. Portanto, saber de que maneira é que a família pode efetivamente ajudar em diversas áreas da sociedade. Como é que chegam os feedbacks dos leitores à família cristã? Chegam através de carta, via Facebook ou através de e-mail. Portanto, chegam-nos essas informações dos leitores. Muitas vezes eles aproveitam a própria renovação da assinatura para nos fazer chegar essa informação. Efetivamente, o que eles valorizam muito é esta componente formativa e de ferramenta de ajuda para eles poderem lidar com as questões de hoje em dia, mesmo não só a nível da família e dos filhos, mas também muitas vezes questões mais polémicas e que são temas que interessam à Igreja. Portanto, eles veem na família cristã uma boa ferramenta para se situarem dentro daqueles que são os valores cristãos, não esquecendo todas as perspectivas, porque é uma coisa que a família cristã faz, além de dar a perspectiva cristã, portanto, e neste caso católica, houve a outra parte, porque para que as pessoas possam ter o retrato completo do tema que está a ser tratado. E formarem a sua opinião. E formarem a sua opinião, sim. Obviamente que nós fazemos chegar aquela que é a informação da Igreja e a informação cristã, mas deixamos a liberdade à pessoa para que ela possa analisar todos os aspectos e possa formar a sua própria opinião. Muito bem. E falando agora especificamente da edição de maio, o que é que nos apresenta a edição de maio? Obviamente tem que se falar do centenário de Fátima. Exatamente, o centenário. Esse é o tema de fundo. Este é o tema de fundo e é o tema de capa. Portanto, o centenário das aparições, a vinda do Papa Francisco.
e a última informação, portanto, a canonização dos pastorinhos durante esta mesma visita do Papa Francisco. O texto é do nosso jornalista Ricardo Perna, que é quem trabalha os temas de igreja e religião, geralmente. Ele faz um artigo de fundo onde explica a questão das aparições, a mensagem de Fátima, portanto, fala sobre a visita do Papa, situa, no fundo, o tema, não é? E o centenário. Aborda outras questões, como, por exemplo, questões mais polémicas sobre o facto do santuário muitas vezes ser criticado ou acusado de fazer um aproveitamento mais comercial. Portanto, é explicado no artigo. Não tem interferência nisso, exatamente, não é? É explicado no artigo que estes negócios são privados, portanto, não dependem diretamente do santuário, portanto, estão à margem daquilo que é a missão do santuário. Portanto, e aborda também a questão da vinda do Papa, faz um apanhado muito breve daquele que será o programa, não é? Entre 12 e 13, e depois tem também uma entrevista, portanto, num outro artigo, mas relacionado com o tema de capa, à irmã Ângela, portanto, que é apostoladora da causa de canonização de Francisco e Jacinta Marto. Portanto, ela dá-nos uma perspectiva mais relacionada com a canonização em si, dá-nos a conhecer um bocadinho mais sobre a vida dos pastorinhos. E o que é que tem de extraordinário esta canonização? Ela fala sobre isso, a irmã Ângela? Fala. É a primeira vez que vão ser canonizadas crianças, portanto, e que não são mártires. Portanto, há duas novidades na canonização dos nossos pastorinhos. São crianças e não são mártires. Portanto, era uma possibilidade que havia na Igreja. Portanto, em 1979, pelas mãos do Padre Condor, entrou o processo no Vaticano, mas na altura ele então deparou-se com esta dificuldade. Portanto, era algo inédito. Exato, as crianças não eram canonizadas. Portanto, este processo levou bastante tempo, porque inclusivamente ele teve que pedir, fez um pedido a dioceses de todo o mundo, e estamos a falar de 300, que pediu aos bispos que enviassem cartas postulatórias, portanto, em favor desta causa de canonização. Exatamente. E então depois, sim, pelas mãos de São João Paulo II, foi pedido... Estamos a falar de 300 bispos que escreveram apoiando esta causa de canonização a nível internacional. Isto é extraordinário, realmente. Sim. E então depois São João Paulo II, com essas cartas na mão, pediu que efetivamente se refletisse sobre a abertura a esta possibilidade de canonização de crianças. Então fazia mesmo sentido que a canonização acontecesse no ano do centenário. Sim, e em Fátima. E em Fátima, exatamente. E em Fátima. Há uma chamada de capa deste mês, também muito interessante, que é sobre a educação. E diz assim, aulas ao ar livre. Sim. Isto é uma novidade, do que é que se trata? Portanto... As crianças andam com claustrofobia? Se não andam, deveriam andar, porque há estudos que indicam que 1 em cada 7 crianças passam 1 hora por dia ao ar livre. Apenas? Apenas. E 1 em cada 3 menos de meia hora. Portanto, e relativamente às crianças mais pequenas, houve também um pequeno estudo feito que indica que... acredito que tenha sido durante os meses de inverno, mas em 4 meses as crianças mais pequenas tinham saído 2 vezes para a rua. Apenas. Portanto, há aqui uma questão não só dos pais, e também dos professores, temos um bocadinho, e os portugueses são um bocadinho esse retrato, um bocadinho super protetores relativamente às condições ideais para ter as crianças na rua. Portanto, o vento, a chuva, tudo isso acabam por ser elementos que deixam as pessoas um bocadinho mais renitentes em levar as crianças para a rua. Por outro lado, as aulas também são muito tidas dentro de portas. Há um bocadinho aquela ideia ainda dos professores de que é uma confusão levar os alunos para a rua, porque depois não vamos ter mão neles. Portanto, as fontes que a nossa jornalista Cláudia Sebastião consultou, tanto professores de uma escola que
faz este dia de aulas ao ar livre, porque foi então isto já instituído. acontece, não é Sim. apenas uma ideia. Sim, mas o que está a acontecer foi que depois deste estudo, e foi uma marca de detergentes que instituiu-se o dia de aulas ao ar livre, precisamente para alertar para esta importância. Portanto, a Cláudia Sebastião falou com uma escola que implementou este dia de aulas ao ar livre, mas não só. Portanto, é uma escola que já incentiva a que muitas das aulas sejam dadas fora de portas e que tem inclusive uma horta, um jardim, portanto, para as crianças poderem sair. É uma escola que está privilegiada pelo sítio em que se localiza, não é? Está perto, por exemplo, está perto da praia, que é logo uma vantagem, mas em que já é incentivado este modelo. Portanto, os professores são incentivados a levar os alunos para fora de portas, para que quando isso acontece, não seja essa tal confusão que eles prevêem de não terem mão nos alunos ou de ser uma confusão, portanto. Mais uma Isto questão de acontece. organização. Exato. Das crianças também se habituarem Exatamente. que ao ar livre não é apenas para brincadeira, mas também se podem ter atividades de Exato. aprendizagem e pedagógicas que ajudam a escola. O artigo refere-se mesmo, dá alguns exemplos, que pode-se abordar um tema de ciências, pode-se abordar a matemática, pode-se abordar uma série de temas, fazendo trabalhos seja contando conchas na praia, seja recolhendo troncos e pedras que podem ser associados a formas geométricas, por exemplo. Isso é muito interessante. Então, as aulas ao ar livre não é apenas uma questão de sair para fora da sala de aula, mas aproveitando o ambiente onde se encontram, aí aprenderem também com o meio ambiente e com a natureza que os rodeia. Exatamente. Muito e interessante. mostrar que, e tem sido muito debatida esta questão de a nossa escola, o nosso modelo de ensino estar velho, portanto, não é? E ser sempre dentro de portas, ser sempre em estilo expositivo, portanto, é uma maneira de trazer também esta questão que tem sido debatida sobre a necessidade de alterarmos o modelo de ensino. Portanto, é um exemplo de como se pode fazer. Muito bem, então fica aqui uma boa sugestão para os pais e para os professores e até diretores de escolas que podem ter um outro tipo de ensino que acaba por ir ao encontro também das necessidades das crianças de um pouco tempo tempo mais livre para outras atividades. Outro tema, Rita, deste mês e é chamada de capa, é trabalhadores que ninguém vê. Quem é que são estes trabalhadores que ninguém vê? Abordámos de duas perspectivas, portanto, são trabalhadores que ninguém vê, porque efetivamente o seu trabalho, as pessoas à partida não dão por ele ou não pensam nele quando ele está feito, ou profissões que não são tão bem vistas socialmente. Portanto, por exemplo? Temos, no caso, os empregados de limpeza, as pessoas que limpam as ruas, portanto, e no caso daqueles trabalhos em que ninguém pensa muito, temos uma tanatopractora. Quem é esta pessoa e o que é que faz? É alguém que faz a conservação e a preparação dos corpos, portanto, quando as pessoas morrem, antes de... Para o funeral. Exatamente. Porque... E de facto nunca pensamos nisso. Nunca pensamos, primeiro pelo momento que não dá... Não é propício. À partida para pensar nessas coisas, mas como explica a nossa entrevistada, ninguém pensa nisso pelo momento que está a viver, mas se efetivamente aquele corpo não estiver bem conservado, se não estiver com o ar de alguém que está a dormir, não é? Isso acaba por prejudicar e por afetar a paz ou a pouca paz que a pessoa tenta alcançar num momento tão duro como esse. Certo. Portanto, é um trabalho que... Então ficam aqui histórias de vida, de regras já que não aparecem, mas que os frutos desse mesmo trabalho acabam por aparecer e tornar muito necessário também na sociedade de hoje. Exatamente, e faço só um apontamento, porque é uma coisa que nós sabemos que acontece, mas infelizmente é que há uma chamada de atenção de uma das outras entrevistadas, neste caso uma senhora que cuida da limpeza das ruas, que muitas vezes a nossa atitude perante essas pessoas não é a mais correta, não é a mais humana e também não é a mais cristã. Portanto, há atitudes eu vou deixar porque ela tem a expressão, há atitudes que efetivamente não são as mais corretas e se calhar nós precisamos de ser chamados à atenção para isso ainda e no sentido de mudarmos a nossa atitude e termos respeito por todas as pessoas.
E nesta edição temos ainda um testemunho muito belo de Dona Isabel de Herédia acerca de Fátima. Exatamente, exatamente. Dona Isabel de Herédia, que é uma devota de Nossa Senhora. Ela deu-nos o seu testemunho. Realmente é um testemunho muito bonito e tem uma particularidade que é muito interessante. Ela refere que teve um momento muito bonito com Nossa Senhora. Os duques de Bragança, quando batizam os filhos, como ela explicou, depois oferecem-nos a Nossa Senhora. Uma forma de consagração. Exatamente, consagram-nos a Nossa Senhora. Ela utilizou mesmo a expressão oferecemos, mas consagram a Nossa Senhora. E no caso do filho mais velho dela, ela emocionou-se e tudo a dar este testemunho. Na altura em que foram consagrá-lo e em que Dona Isabel Herédia o colocou no altar, porque houve ali um compasso de espera até vir o sacerdote, que o filho dela acalmou, esteve ali 10 minutos em que, pronto, os bebés geralmente choram, incomodam-se, mexem-se, e o filho, assim que ela o pôs no altar, ficou num sossego muito grande. Ela diz que foi um momento muito bonito, que a marcou muito e que não se vai esquecer. Ela tem uma devoção especial a Nossa Senhora, diz que conversa com ela, pede-lhe conselhos, pede-lhe que a guie quando está um bocadinho sem saber para onde ir, que se entrega a ela e pede que lhe mostre o caminho. Que belo. Muito obrigado, Rita Bruno, chefe de redação da revista Família Cristã, que veio a este programa apresentar-nos a edição do mês de maio. Tenho a certeza que vai querer ler estes artigos que acabámos de apresentar, mas também muitos outros que estão presentes na edição de maio da revista Família Cristã. Para já, convido a ficar connosco, pois temos ainda mais novidades para lhe apresentar. No nosso programa Livros com Fé, aqui na Ângelos TV, vamos apresentar-lhe em cada programa várias sugestões editoriais, isto é, boas leituras. Vamos começar com um grande autor de espiritualidade português, Padre Dário Pedroso, sacerdote jesuíta, que com a Paulus Editora iniciou uma nova coleção. Para já apresentamos 2 títulos, Atos de Fé e Domingo, o Dia do Senhor. Tanto um como o outro têm várias orações, que podem ser rezadas individualmente, podem ser rezadas em grupo ou diante de Jesus, Eucaristia. São razões para professar a nossa fé através da oração. São razões para partilhar a nossa fé em grupo através destas meditações e reflexões. 2 livros, para já, que não vai querer perder, do Padre Dário Pedroso, e que esta coleção vai continuar com mais títulos. Depois, gostaria de vos apresentar ainda outros 2 livros de uma nova coleção também da Paulus Editora. A coleção chama-se O que a Bíblia diz sobre. Os primeiros 2 volumes desta coleção falam-nos sobre o que a Bíblia diz sobre a mulher e o que a Bíblia diz sobre a ternura. São 2 temas tão importantes que nos ajudam a fundamentar na palavra de Deus, 2 temas interessantes para a nossa vida de cristãos. A mulher, que tem um papel cada vez mais importante na vida da Igreja. A ternura, que é um sentimento e um afeto que é cada vez mais necessário na nossa sociedade. Pois bem, a Bíblia fala também acerca destes temas e por isso esta coleção tem vários especialistas a falar sobre estas temáticas. O que a Bíblia diz sobre é uma coleção que o vai ajudar a conhecer melhor a palavra de Deus para a poder utilizar e valorizar na sua vida, no seu dia a dia. Uma outra obra da editora Nascente, e o autor é o Papa Francisco, porque se trata de uma coletânea de vários textos, vários pronunciamentos do Papa Francisco sobre várias temáticas. Por exemplo, o que é que o Papa Francisco nos disse já sobre o aborto, sobre o divórcio, sobre os novos escravos, sobre o fundamentalismo, sobre a pedofilia, sobre a máfia, sobre a eutanásia, sobre a contracepção. São tantos temas que podem encontrar nesta obra, compilada a partir dos vários pronunciamentos do Papa Francisco, desde o início do seu pontificado. Quem sou eu para julgar é o título desta obra. Um outro livro, num outro âmbito,
da Paulus Editora, chama-se A Visita ao Doente, Boas e Más Práticas, de José Carlos Bermejo. É um sacerdote especialista em pastoral da saúde, um sacerdote espanhol, e que neste livro diz-nos claramente que existem boas e más práticas de visita ao doente. Tantas das vezes pensamos ir visitar o doente e ter uma boa abordagem, uma abordagem capaz de os ajudar a viver e até mesmo a superar aquele momento de dor e de aflição que tem, mas muitas das vezes a nossa forma de o fazer acaba por estar errado. Então, qual é a melhor forma de visitar o doente? O que lhe dizer, o que lhe levar, o que fazer, como estar com ele? São muitos conselhos que podemos encontrar neste livro, sendo que podemos aprender, de facto, e também a desaprender as más práticas da visita do doente, através de várias chaves de leitura que este autor nos dá, o José Carlos Bermejo, para visitar o doente. Por exemplo, a importância de uma presença plena, ou também ter consciência e conhecimento da verdadeira situação e condições em que a pessoa se encontra. Mas também a importância de saber escutar o doente e não ter sempre muitas coisas para lhe dizer. Ou até mesmo a questão do contacto físico, não ter medo de lhe pegar na mão, de acariciar na mão. E depois também saber ao certo quais são os objetivos pela qual visitamos os doentes. Então, um livro fundamental, não apenas para quem faz parte da pastoral da saúde nas várias dioceses em Portugal, mas um livro fundamental para todos, porque na nossa família há sempre alguém doente que precisa de uma visita, mas uma visita com boas condições e com, sobretudo, uma boa capacidade para ir ao seu encontro. Outro livro ainda da Paulus Editora e de uma autora muito jovem, chama-se Marta Arraiz. É um livro com as suas crónicas que se chama Descalça as Tuas Feridas. Marta Arraiz publicou inicialmente várias crónicas num blog, Início, e depois a Paulus Editora achou interessante estas crónicas e quis recolhê-las neste livro com ilustrações para cada uma destas crónicas. Crónicas estas que nos falam também dos mais variados sentimentos, situações e condições da nossa vida presente, sobretudo da vida urbana, que com uma vida cada vez mais complexa e atarefada, muitas das vezes necessitamos de um minuto para parar, poder ler algo que nos reconforte e nos inspire para podermos viver uma vida em plenitude. Finalmente, o último livro que vos quero apresentar neste nosso primeiro programa é Fátima no Mundo, da autoria de Manuel Aroca e de Cristina Aroca. Manuel Aroca, famoso produtor e guionista da televisão, que fez uma série de documentários sobre Fátima, Nossa Senhora de Fátima no mundo, e que agora recolhe neste belíssimo livro, nas mais variadas partes e países e continentes do mundo inteiro, onde Nossa Senhora de Fátima é invocada, e as mesmas tradições que encontramos nesses mesmos países. Um belíssimo livro, muito bem ilustrado, como podeis ver, e ao mesmo tempo com depoimentos e testemunhos sobre a devoção a Nossa Senhora de Fátima, que não vai querer perder. Estas, queridos amigos, são para já as sugestões de boas leituras que vos queremos deixar. O primeiro programa de Livros com Fé aqui na Ângelos TV está a chegar ao fim. Foi uma alegria ter estado na sua companhia e espero que possa acompanhar-nos ao longo dos vários programas, todas as semanas, aqui na Ângelos TV. Para já fica marcado o nosso encontro na próxima semana com novos temas. E na próxima semana, não perca, iremos apresentar 4 grandes eventos que a Paulus Editora teve nos últimos tempos e que marcaram a atualidade da vida eclesial e social também. Visite-nos, quer aqui na Paulus Livraria em Fátima, onde gravamos o nosso programa, mas também em qualquer outra livraria da Paulus, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada ou em Angola, em Benguela. Podem ainda encontrar os nossos produtos e as nossas atividades no nosso site na internet paulus.pt. Se deseja enviar-nos sugestões ou comentários, pode escrever para o e-mail livroscomfé@paulus.pt. Despedimos-nos desejando a todos uma boa semana, uma semana abençoada, boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.